Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e, vamos estar sequência aqui da programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas, falando, um pouco sobre a situação da classe trabalhadora brasileira e também, expandindo para além dela. Vamos novamente aqui tocar no assunto Petrobras, tocar no assunto aí do petróleo e tocar também, falar sobre a questão dos petroleiros. E para falar sobre esse tema, convidei aqui o Sérgio Reis, que faz parte aí, do movimento da categoria dos petroleiros, para conversar um pouco aí com a gente, sobre, essas questões. Então, tudo bem, Sérgio? Por favor, aí de você. Olá, Guilherme, boa tarde. Está falhando um pouquinho o som aí, mas uma boa tarde para você, para todos os ouvintes aí, para todo mundo. Maravilha, mas antes disso, se apresente. Quem é o Sérgio? Beleza, meu nome é Sérgio Paz, trabalhei durante 37 anos na Petrobras, aqui na cidade de Angra dos Reis, maior terminal petrolífero da América Latina, o TBIG. Hoje estou aposentado e estou na direção do Sindipetro RJ, também na direção da Federação Nacional dos Petroleiros e também sou ativista da CSP com Luta. Perfeito, Sérgio. E para a gente começar aqui, o nosso bate-papo, falar aí do aniversário da Petrobras que aconteceu recentemente, qual que é a importância e como que você enxerga aí esta data aí que se passou? Então, no dia 3 de outubro, a Petrobras completou 7 décadas, são 70 anos de existência, numa trajetória muito importante para o desenvolvimento financeiro e social do nosso país, e sendo um papel esse que, nos últimos anos, nos últimos governos, vem sendo distorcido o papel da empresa, que sempre foi um papel social de desenvolvimento econômico do país, e hoje a empresa tem uma política mais voltada para lucro dos acionistas, em sua maioria estrangeiros e grandes empresários brasileiros, em detrimento do acionista majoritário, que é o povo brasileiro, através do governo, que tem a maior parte, a maior quinhão de ações, assim, vamos dizer, por assim dizer, sendo o maior acionista. Certo. E um dos temas aí é, que é debatido, falado bastante em relação à Petrobras, é a questão da privatização, se porventura isso ocorrer no país e com a empresa, qual que é o impacto disso aí, para o país e principalmente para a classe trabalhadora? Nós já tivemos aí nos últimos períodos a venda de alguns ativos da empresa, como a refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, na Taripe, e privatização essa que trouxe dois impactos enormes para o povo baiano. Um foi a desaceleração dos empregos na região, tanto na parte diretamente das pessoas que trabalham na Petrobras, como serviços, comércio, enfim, todo o entorno. Hoje mesmo tivemos uma assembleia dos aposentados, com a participação de um companheiro que está hoje na Bahia, e ele estava justamente tocando nesse assunto, do impacto enorme, sem falar na disparada
preços dos combustíveis, que justamente a Petrobras sempre desempenhou um papel social, trazendo os combustíveis, o gás de cozinha, enfim, tudo a um preço mais acessível para o brasileiro, com uma renda, a produção de um lucro que permitiu à empresa sempre aumentar o seu desenvolvimento, e agora ela visa tão somente a obter lucros absurdos. No último período, inclusive, passou dos 200 bilhões de dividendos distribuídos aos acionistas, e o investimento no desenvolvimento tanto social como geração de empregos, enfim, desenvolvimento do país, que a Petrobras chegou a atingir 13% do PIB nacional já, e hoje está num processo bem desacelerado. Isso aí é um prejuízo enorme para o Brasil. A privatização só beneficia aqueles que compram as ações e ficam com dividendos altíssimos, seja da Petrobras ou qualquer outra estatal. Ô Sérgio, e como que você enxerga e como que fica a questão da corrupção, né? Porque eu vejo muita gente falando, né, que a Petrobras é uma empresa que tem bastante corrupção, o setor público, mas eu vejo pouco ou quase nenhum debate, né, e o debate que se tem passa desapercebido, né, do papel, né, do capital privado que já existe no Brasil. Sim, exatamente. Corrupção no meio público sempre houve e sempre vai haver, desde que o mundo é capitalista. Faz parte do mundo capitalista a corrupção no mundo inteiro. E na Petrobras não é diferente. Agora, o que houve foi uma potencialização das informações durante o período da Lava Jato, porque a corrupção sempre existiu, desde da sua criação, e nessa época, como havia um interesse, né, de jogar as ações da Petrobras no mercado, na Bolsa de Nova York, e, inclusive, isso foi um golpe com grande parte do funcionalismo público brasileiro, porque foi feita toda uma campanha de venda de ações da Petrobras, quando a Petrobras botou as ações no mercado brasileiro, incentivou a todo o funcionalismo público a adquirir essas ações, e quando veio a Lava Jato, né, potencializando algumas coisas que sempre houveram, e aí as ações da empresa despencaram, falava-se que a empresa quebraria em 3 anos, e essas pessoas que haviam comprado essas ações ficaram apavoradas, e essas ações foram vendidas a preço irrisórios e adquirida pelo capital estrangeiro, que hoje detém uma boa parte, junto com empresários, grandes empresários brasileiros, dessas ações que, logo após esse golpe que foi a Lava Jato para tomar essas ações dos brasileiros, as ações dispararam de preço e os lucros têm sido recorde ano após ano, e os 3 anos já se passaram muito mais e até agora nada quebrou. Pelo contrário, esse Lava Jato foi um processo de golpe contra os brasileiros que tinham comprado essas ações da Petrobras. Ô Sérgio, tem aqueles que, né, que defendem ainda a operação, que fala que isso foi mais um problema da corrupção e não da Lava Jato. Né? O que, que você acha desse tipo de argumento? Então, como eu estou te dizendo, são 37 anos de empresa, entendeu? E durante o processo da Lava Jato, o funcionamento da empresa como um todo, não houve alteração nenhuma, a empresa funcionou como sempre funcionou. Os políticos que lá estavam são praticamente os mesmos que sempre tiveram, porque tem alguns partidos políticos que
durante qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, como o PP, por exemplo, né, sempre estiveram dentro da Petrobras, desde sempre, né, o Centrão como um todo. Então, não houve nenhuma alteração significativa na Petrobras durante o período da Lava Jato. Foi apenas uma exposição e potencialização de algo que sempre existiu dentro de qualquer órgão do governo, como a gente sempre soube aí. Certo. E Sérgio, né? E você falou aí que você tinha acabado de sair de uma assembleia, né? Dos aposentados aí, né? Da empresa, né? Conta aí um pouco pra gente como que foi essa assembleia, o que que eles estavam reivindicando, né? Com a pauta. Sim, sim, a Assembleia foi mais uma Assembleia, né, de mais uma proposta, contra a proposta da empresa, de acordo coletivo. Nós temos uma pauta extensa, dos ataques que viemos sofrendo nos últimos períodos, e aí o nosso Congresso tirou uma pauta bastante extensa e a Petrobras sinalizou, ao contrário do que se esperava, com uma pauta muito aquém, inclusive, do que se tem hoje. Ou seja, nós tínhamos uma expectativa de começar a recuperar algumas perdas, alguns ataques, ataques esses que facilitam a privatização. Desde o governo Fernando Henrique, a Petrobras vem passando por um processo de preparação para a privatização, com a retirada de direito dos trabalhadores que construíram essa empresa e retirada de direito dos novos empregados, enfim, e um ataque brutal contra os aposentados, com dívidas absurdas, né, de todo esse período, desde que a Petrobras, o fundo de pensão da Petrobras foi criado, e desde a sua criação já havia uma dívida, e a partir de um momento para cá, essas dívidas foram sendo cobradas exorbitantemente. Nossa, sendo que quem causou a dívida não fomos nós, os mantenedores do fundo de pensão, e sim os administradores que foram colocados pela empresa. Nós não temos esse poder. Quem tem poder de determinar a gestão do fundo de pensão é a empresa. Então, por má gestão, temos tido diversos prejuízos lá, e isso aí teria que ser coberto por quem causou isso, que foi a empresa que colocou esses maus gestores lá. Então, estamos com esse acúmulo de perda aí, e, para nossa surpresa, mesmo agora, nesse atual período, também estamos com a dificuldade muito grande, como já vinha sendo nos últimos anos, de recuperarmos as perdas e os ataques que nós vemos sofrendo como categoria petroleira. Perfeito, Sérgio, né, já que você fala do período atual, né, imagino que você também esteja falando do atual governo, né, como que está sendo aí para os trabalhadores da Petrobras, né, a relação com o governo Lula e Alckmin? Então, Guilherme, é isso que eu te falei aí. Existem dois aspectos na questão da relação. Um é a relação de diálogo, que nos dois últimos governos anteriores não havia qualquer tipo de diálogo com as entidades sindicais. E agora, nessa novo governo, restabeleceu-se o diálogo. Mas, como eu acabei de frisar, não, o diálogo não está chegando a termo, a ter resultados. É um diálogo que fala, mas não muda nada, continua. Inclusive, alguns gestores que estavam nas gestões anteriores, grande parte deles continuam na gestão da Petrobras até hoje. Como eu disse, seja o governo de cunho de direita, cunho de esquerda, mas tem determinadas gestores que estão na Petrobras desde sempre por indicações partidárias. Certo. E para os trabalhadores, né, de modo geral, né, qual tem sido aí as reivindicações, né, e o debate das condições trabalhistas dentro da empresa? Sim, exatamente. É a recuperação das nossas perdas. Nós passamos alguns períodos aí sem reposição nem de inflação, e os ataques que sofremos, a nossa assistência médica,
nosso fundo de pensão e outras peculiaridades do trabalho do dia a dia, questões até de segurança do trabalho, enfim. Temos a reivindicação de restabelecer a Petrobras no patamar de que ela sempre foi e que levou ela ao patamar que está hoje. Foi graças à força de trabalho sempre, né, satisfeita, trabalhando, né, com afinco, que a Petrobras sempre avançou, sempre cresceu. Inclusive, temos tido um avanço de acidentes, temos tido problemas sérios de saúde mental, enfim, uma série de coisas que vem acontecendo dentro da categoria na empresa aí, que nós estamos tentando trazer a normalidade diante. Ok, né? Voltando um pouco aí da questão da Lava Jato, né? Tem muita gente fala, né, que existe uma relação da Lava Jato com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o imperialismo de modo geral, tem algum interesse, né, com a empresa da Petrobras? A Petrobras é interessante para esse setor? A Petrobras é interessante para qualquer setor imperialista, né? Tem uma frase célere que diz que a melhor coisa do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E a segunda melhor coisa do mundo é a empresa de petróleo mal administrada. Então, energia é uma coisa que interessa muito ao mundo capitalista. Inclusive, nós já tivemos grande parte das nossas reservas de petróleo colocadas aí a preço de banana, né, para várias empresas de petrolíferas estrangeiras, inclusive a própria guerra que nós temos hoje lá, né, que eclodiu agora recentemente lá no Israel com o Hamas, e os palestinos da faixa de Gaza estão atualmente mais prejudicados, né, nesse embate aí. Tem esse cunho também, porque a faixa de Gaza é muito rica em petróleo e gás, né, e o Israel tem esse controle e o Biden já bateu lá hoje para reafirmar apoio a Israel, enfim, porque existe esse interesse, sempre houve esse embate dos Estados Unidos com todo o Oriente Médio por conta da questão do petróleo, né? E hoje os Estados Unidos sempre preponderou sobre todas essas nações, só que hoje existe um bloco, né? Aí que agora entrou alguns países aí, além do Brasil, da Rússia, da China, enfim, existem a Arábia Saudita e a Etiópia, vários países que são produtores de petróleo, e esse outro bloco hoje já tem praticamente metade da reserva do mundo, está caminhando para um equilíbrio, né? Que os Estados Unidos sempre teve o domínio completo nessa área aí, e hoje ele está tendo uma concorrência aí, alguns conflitos que tem tido no mundo aí, eu vejo que tem esse cunho aí por trás. Certo, Sérgio. E, né, indo para uma questão mais pontual, né, como que tá hoje a questão do gás de cozinha, que foi um negócio bastante debatido, criticado, principalmente no governo anterior do Bolsonaro? Essa questão dos preços dos derivados do petróleo é uma política da empresa e automaticamente uma política do governo. O governo sempre teve uma política, como eu disse, num cunho social, de garantir preço dos derivados de petróleo, né, de forma a manter a sustentabilidade econômica do país. A partir do início da colocação das ações da Petrobras na Bolsa, né, de Nova York, mudou, a empresa passou a ter o cunho de buscar o máximo lucro para os acionistas, sem levar em consideração o desenvolvimento do país e os preços para a população brasileira. Inclusive, tinha o debate do PPI aí, né, que atual governo anunciou o fim do PPI, que era a política de preço, de paridade de importações, porém,
mudou o nome, mas hoje o preço ainda continua atrelado ao preço do mercado internacional, porque a Petrobras tem tecnologia suficiente hoje para ter um dos maiores custos de extração e produção do petróleo. Então, ela não tem necessidade de praticar os preços do mercado internacional, até porque hoje nós temos a autossuficiência e as reservas são nossas, então a gente não tem necessidade dessa variação. Essa variação que há aí no mercado internacional é especulação financeira para acionista. Você pega, por exemplo, hoje lá a Ucrânia, né, e o próprio Oriente Médio, se tem algum problema lá, vai impactar nos produtores de lá e em quem consome o que é produzido lá. O Brasil não está ligado diretamente a essa guerra e isso aí não tem nenhuma influência no custo da produção do nosso petróleo. Apenas tem a especulação internacional, que quando há qualquer atrito em algum lugar, começa a jogar os preços do petróleo para cima para poder, né, os acionistas conseguirem mais dividendos. Certo, né? Você falou aí do PPI, né? E acho que seria importante, a gente já falou do governo Lula, falar um pouco, né, o que na sua visão, né, o que significou o governo anterior para a empresa e qual é o impacto que o governo anterior, que a empresa sofre até hoje por conta aí das políticas, né, que o governo anterior do Bolsonaro teve. O impacto na empresa, como eu tinha te falado, foram vendidos alguns ativos, né? Foi vendido poços de petróleo, isso já vinha desde o do governo, né, anterior do PT, leilão de Libra foi o maior leilão que nós já tivemos. Enfim, então esses leilões de petróleo já vêm já há algum tempo. E durante o governo Temer e Bolsonaro se intensificou esse ataque para os ativos da Petrobras. Pra você ter uma ideia, a Petrobras vendeu uma rede de dutos e alguns outros ativos aí por um preço que ela paga hoje. Ela tem hoje um contrato de aluguel, ou seja, algo que era dela, ela vendeu para uma empresa e ela hoje aluga esse equipamento, esses dutos, e paga durante 3 anos o preço, o aluguel de 3 anos, ela paga o preço que ela vendeu. Então, o cara comprou em 3 anos, ele já vai pegar o dinheiro dele de volta e já vai continuar enchendo o bolso de dinheiro, porque são ativos muito rentáveis. Certo. E falar um pouquinho aí, né, da atuação sindical, né, da FUP, né, como que você enxerga aí a atuação, né, dos sindicatos e da Federação, né, Única dos Petroleiros, tem atendido, correspondido aí às expectativas? Então, Guilherme, nós temos, na verdade, duas federações, né, dentro do meio petroleiro. Nós temos a Federação Única dos Petroleiros, que é ligada à CUT e à CTB, e temos a Federação Nacional dos Petroleiros, que surgiu em 2006, justamente porque, durante o governo do PT, algumas políticas que foi adotada pela FUP para a categoria petroleira causou insatisfação de alguns sindicatos, e esses sindicatos se desvincularam da FUP e vieram a formar a FNP. Então, a FUP é atrelada a essas duas centrais, a FNP não tem hoje uma central, defende totalmente a independência de classe, independente de qualquer governo. Nós entendemos que nós representamos os trabalhadores e o governo representa sempre o patrão. Alguns governos atacam em maior ou menor escala, mas o governo é o patrão. E nós, enquanto sindicalistas, temos que defender o interesse dos trabalhadores. É,
Ou será essa questão aí né, das federações, faz sentido, né, ter duas federações? Por que, que não tem uma setor que, como você falou, que preza a independência de classe, não forma um bloco de oposição dentro da FUP? Qual que é, por que que, eu queria que você aprofundasse mais, por que que houve essa divisão? Então, eu não estava no meio sindical nessa época, mas os registros constam que quando se formou, começou a se formar esse bloco de oposição dentro da FUP, num congresso lá, foram dois sindicatos expulsos do congresso, né, pela direção da FUP da época, é o que consta em registro, e a partir daí outros quatro sindicatos resolveram que não tinha mais condições de estar caminhando junto nessa condição aí, porque o simples fato de discordar causar a expulsão, né, daqueles que estavam buscando um caminho que entendiam melhor, e aí, a partir desse momento, foi quando foi criada a FNP. Primeiro era a Frente Nacional Petroleira, depois virou a Federação Única dos Petroleiros. Para a gente terminar aqui a primeira parte da nossa entrevista, o Sérgio, eu queria que conversar com você, perguntar se, né, com o que a Petrobras produz, né, a riqueza que a Petrobras gera, é possível, né, com ela oferecer serviço público de qualidade aí para toda a população e principalmente para a classe trabalhadora. Sim, como a gente acabou de ver, são 70 anos que a Petrobras vem oferecendo tudo isso que você falou aí. Nos últimos períodos, a questão dos valores foi alterada por uma política de governo, mas a qualidade dos serviços é inegável. A Petrobras é pioneira, offshore, pioneira numa série de coisas. O centro de pesquisa da Petrobras, o CENPES, é referência mundial na área tecnológica do petróleo, e a Petrobras sempre foi uma referência nessa área aí de avanço tecnológico. E nós sempre tivemos e ainda temos condições de oferecer, sim, basta que haja um interesse do governo. Agora, só complementando a questão que você falou aí das duas federações, só para complementar, que eu acabei não falando, nós estamos nessa período da CT, estamos sentando e fazendo, né, uma campanha conjunta entre as duas federações. E eu acredito que, enquanto as duas federações estiverem convergindo para a defesa do real necessidade que os trabalhadores têm hoje, eu acredito que nós continuaremos nessa caminhada conjunta das duas federações, como está sendo até o presente momento, durante esse ACT. Né, se eu não me engano, acho que foi no Congresso da Conlutas ou no encontro internacional pós, né, do Congresso em São José dos Campos, né, que é conhecidamente a minha cidade aqui, né. O Sérgio, eu queria te perguntar o seguinte, né, queria que você fizesse um balanço, o que que você achou, né, do Congresso, né, da Conlutas e qual que é o balanço que você tem aí do encontro internacional, acho que você teve presente, né, pós o Congresso da Conlutas. Não, então, Guilherme, infelizmente eu não consegui participar, né, desse encontro internacional. Tinha outras atividades sindicais que me impediram. Eu posso falar, sim, sobre o Congresso da Conluta. O Congresso da Conluta, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a Conlutas é a única, é CSP Conlutas, porque ela é a única central sindical e popular. Ou seja, as outras centrais são apenas sindicais.
o movimento popular se aproxima em alguns momentos, realiza algumas atividades juntas, há uma certa cooperação e depois cada um segue o seu caminho. A Conlutas não. A grande vantagem da Conlutas é que os movimentos sociais, né, de um modo geral, estão dentro da Conlutas o tempo todo e fazem parte, inclusive, da sua gestão e das decisões da central. Então, esse é o grande diferencial da Conluta para todas as outras centrais. Sem falar que a Conlutas, assim como a Federação Nacional dos Petroleiros, busca o tempo todo a independência de classe e a busca do direito das classes trabalhadoras, dos movimentos sociais, o tempo todo, independente de qual seja o governo. Certo. E falta isso, né, essa independência de classe nos outros setores aí do movimento sindical? Sim, exatamente, falta. Eu, por exemplo, agora nós temos na Petrobras, recentemente assumiram funções gerenciais, de direção na empresa, pessoas que até pouco tempo eram dirigentes sindicais. Eu até entendo que o dirigente sindical possa vir assumir uma direção dentro dos quadros da empresa, desde que essa indicação dele para lá tenha saído de uma assembleia, de uma escolha dos trabalhadores, caso a empresa assim dê oportunidade. Agora, quando o, um dirigente sindical assume um convite da gestão da empresa para assumir um cargo de gerência, de direção, eu acho que ele perde totalmente a independência dele perante a gestão da empresa para continuar defendendo do jeito que vinha defendendo a classe trabalhadora. Entendi. E o Sérgio, né, eu além de fazer esses debates, né, sindicais, né, com pessoas envolvidas no sindicato, sindicalistas, né, a gente costuma também debater um pouco, né, de política nacional, né. Então, nessa segunda parte da entrevista, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, né? A sua avaliação, né, de modo, né, geral, né, para além dos aspectos da Petrobras, do atual governo Lula e desses 10 meses que tivemos aí de governo, quase um ano. A gente tem um governo Lula, que é o Partido dos Trabalhadores, porém, seja nos mandatos anteriores como o mandato agora, só conseguiu chegar ao governo num processo de conciliação de classes. Ou seja, o que é conciliação de classes? É a burguesia associada ao representante dos trabalhadores para governar. E, nesse contexto, fica prejudicado todo o programa dos trabalhadores, de um modo geral, porque a burguesia não é muito dada a fazer concessões. E aí, dentro dessa composição de governo, para além da composição que é feita antes da eleição, temos a questão também desse nosso sistema, né, atual, capitalista, presidencialista, no qual temos a questão do Congresso Nacional, do qual, infelizmente, em sua maioria, é composto por membros totalmente descomprometidos com a classe trabalhadoras e que fazem uma série de exigências para qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, de cargos e uma série de coisas, e alguns governos ou fazem isso ou ficam sem governabilidade, enfim. Aí acontecem várias coisas que a gente tem visto aí nos últimos períodos. Então, eu acho que esse sistema nosso atual, esse sistema capitalista nosso, é falido. A gente tem que partir para um outro sistema aí em que realmente a classe trabalhadora seja dominante e possa estar determinando os caminhos e os futuros para o nosso país. É,
Você falou que sistema que você está falando, a trabalhadora tem a dominância, tem a sua força. Desculpa, Guilherme, deu uma falhadinha, você repete, por favor, aí. É, sim, a necessidade de ter um sistema onde que a classe trabalhadora seja hegemônica, né? Que sistema é esse que você está falando? Eu me refiro ao socialismo, né? Eu acho que o socialismo é o melhor caminho, né? E alguns países hoje que são próximos dele têm tido os melhores resultados para a população de conjunto. E eu acredito que seria um sistema muito mais justo, né? Ou seja, que todos. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem mais da metade do dinheiro do mundo na mão de 10 pessoas. Isso é um cúmulo do absurdo. Essas pessoas poderiam ter a mesma vida que têm até hoje, com muito menos quantidade de dinheiro desse, e esse dinheiro, que não estaria na mão dessas pessoas, resolveria a maioria dos problemas sociais que tem pelo mundo. Então, a gente tem que ter uma distribuição de renda mais justa, em que grandes concentrações de riquezas, para além do que a pessoa possa usufruir durante toda a sua vida, eu acho que isso aí é o cúmulo do absurdo. Sérgio, sempre tem aqueles, né, que falam que um sistema mais justo, né, um sistema socialista, é um sistema que nunca daria certo, né, e que, né, usando inclusive o que ocorreu na União Soviética, né, que teve o seu fim, né, eu gostaria que você rebatesse esse argumento, né? Por que, que é possível pensar num sistema mais justo? Porque o sistema mais justo tem que estar sob o controle dos trabalhadores. O que aconteceu em outras experiências aí é que o controle da situação se resumiu a um número pequeno de pessoas e não deixou de estar sob o controle da classe trabalhadora. É somente o controle total da classe trabalhadora, sempre com o poder de tirar e colocar quem estiver lá administrando, tocando as políticas, aí sim, porque o ser humano é ser humano, né? Sujeito a falhas e tal, e no momento que as falhas ocorrem, tem que haver mudanças. E o ser humano tem essa questão do ego, de uma série de coisas, da cobiça, enfim. E ao longo do tempo vai desvirtuando daquilo que se propôs inicialmente. Bom, e Sérgio, né, a gente está falando aí do atual governo, né? Como que você enxerga a questão do arcabouço fiscal, né? E retomando só um pouquinho aí para a Petrobras, e de que modo que o arcabouço afeta aí a questão da Petrobras e dos trabalhadores petroleiros? Essa área econômica não é muito a minha praia, não, mas em relação ao arcabouço e à própria Petrobras, fica bem claro que impõe determinados limites que prejudicam, inviabilizam alguns avanços que poderia haver na empresa e no próprio país, em favorecimento, como sempre, das grandes riquezas. Então, são amarras que é colocado pelo capital, sempre para garantir a maior rentabilidade deles, em detrimento dos avanços sociais. A parte dessa entrevista, a gente precisa falar aqui, né, do crescimento, né, da extrema direita, né? Como que você enxerga aí,
né, a localização da extrema-direita hoje no país. Então, Guilherme, a extrema-direita hoje no país, assim, uma coisa são as pessoas que dirigem esse movimento, e outras pessoas são as pessoas que estão nesse movimento. Eu tenho próprios companheiros de Petrobras aqui que são ligados à extrema-direita e eu recebo alguns materiais e fico vendo algumas posições totalmente absurdas. Vejo, por exemplo, pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro, até hoje, falarem que as pessoas que cometeram aquele crime, como qualquer um que comete qualquer outro crime, é lógico que cada crime tem a sua classificação, de mais ou menos hediondo, enfim, mas crime é sempre crime. E as pessoas, como vieram de uma origem, né, um pouco mais abastadas e não perceberam, alguns que estavam entrando para o caminho do crime, mas entraram para o caminho do crime, falaram que é um absurdo as condenações de quem cometeu um crime, como se fossem criminosos à parte, que não devessem punição como qualquer outro crime. Todo crime tem as suas punições lá determinadas de acordo com a legislação. E, nesse sentido, eu vi, inclusive hoje, a defesa absurda de uma dessas pessoas defendendo os ataques que Israel tem feito sobre a faixa de Gaza, dizendo que porque o Hamas é um grupo terrorista, e aí dá total respaldo a Israel cometer crimes de genocídio, enfim. Não, os dois são condenáveis, seja o Hamas e seja os ataques que está sendo feito contra a população civil, os palestinos, que nada tem a ver com isso, né? E que estão sofrendo com milhares de mortes, e as pessoas começam a perder a noção do que é crime e do que não é. Então, eu vejo uma ameaça muito grande da extrema-direita nesse sentido aí, e defende determinados crimes não serem crimes e banalizar, enfim, e potencializar apenas outros lados de criminosos que existem pelo resto do mundo. E, Sérgio, como combater essa extrema-direita? Eu acho que como combater é uma política de igualdade social, exatamente, um governo mais justo, a melhor distribuição de rendas, porque muitas dessas pessoas são levadas a esse caminho justamente por isso, né? Você vê desde sempre, quando surgiu esse debate de esquerda, de direita, o extremismo, seja ele qual for, nunca leva ao bom termo. E hoje a gente tem que ter muito diálogo, tem que coibir veementemente as fake news, os absurdos, porque nós temos muitos robôs aí ainda, muita fábrica de fake news aí bombardeando as pessoas. Você vê, inclusive, coitado, dá até pena, a própria tradução dos robôs, por não ser brasileiro, o português da legenda é uma coisa absurda. Você vê palavras que não tem nada a ver com nada, porque a tradução, aquele robô ali, ele não tem o domínio da língua portuguesa, e quando ele faz a leitura da tradução, ele traduz, às vezes, com um erro de português gravíssimo. Então, fica bem claro ali que é uma coisa mesmo robótica e com o intuito de capturar a mente das pessoas com uma alienação total. O,
Muita gente que utiliza aí o termo pobre de direita, né, fazendo uma espécie que eu, pelo menos, eu entendo de chacota, né, com os setores da classe trabalhadora que se iludem aí com o pensamento da direita. Esse esse tipo de coisa, né, ajuda ou atrapalha aí, no combate ideológico, né, para convencer as pessoas, que elas estão erradas, né, na última instância. Esse é um debate intenso, porque existe uma leitura mais ampla de que o, o que é direita e o que é esquerda veio daquela reunião, depois da Revolução Francesa, e dentro desse entendimento aí não existiria pobre de direita, né? Porque naquela reunião lá localizou-se à esquerda a classe trabalhadora, os pobres, por assim dizer, e à direita a burguesia, que seriam os ricos. Então, nessa leitura aí, não existiria pobre de direita. Né? Pobre é a esquerda. Mas aí vem a questão da consolidação de partidos, e partidos que se dizem se localizar à direita, à esquerda, mas que na realidade são partidos cheios de burgueses, cheios de, enfim, que perdeu, né, na sua prática, a questão de ser esquerda, ser direita. Então, tem muito partido aí que se diz localizar à direita ou à esquerda hoje que não tem mais nada com aquilo que ele defendia quando foi criado. Aqui, o Sérgio, estamos aqui com quase 50 minutos de entrevista. Tem muita gente que aposta aí nas instituições, né, para barrar esse extremismo, né, principalmente o extremismo da extrema direita. O que que você acha dessa aposta que muitas pessoas em confiar, por exemplo, no STF? O STF, desde sempre, na minha visão, sempre teve um posicionamento mais político do que jurídico. E, nesse sentido, vai depender de cada momento como é que está o alinhamento político deles do que a questão jurídica mesmo. Então, você pode ver que mesmo ministro lá do STF que defendia uma posição em algum momento, com a mudança do cenário político, ele passa a defender exatamente ao contrário. Enfim, vê que a pauta lá não é tão jurídica, é mais do interesse político mesmo. E aí depende muito da situação. Só que o extremismo de direita, primeiro, uma das coisas principais que ele coloca em xeque é justamente a existência do STF, porque o extremismo de direita prega a ditadura e o fim do Estado Democrático de Direito. Então, no que diz respeito às eleições, é sempre um perigo, realmente. Tem que se coibir certas práticas aí. Alguns deputados têm sido caçados, têm sido, né, afastados, enfim, punidos, porque realmente próprio membro do sistema, que é o legislativo, trabalhando contra o Estado democrático posto atualmente aí, de fato. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui com uma entrevista aqui do nosso canal, do nosso podcast Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Serginho e passo a bola aqui novamente para ele, para o Sérgio fazer as considerações finais. Pode fazer as considerações finais. Liga o seu microfone, por favor. Ah, sim, desculpe. Eu que agradeço
a oportunidade, o convite, né, e nos colocamos sempre à disposição para colaborar sempre no que for possível aí. E devemos lembrar que nós estamos num momento de mudanças nos aspectos energéticos no mundo todo, mas eu queria lembrar um fato aqui, que é a questão da energia limpa, que tanto se fala, mas nós temos aí, ainda hoje, 8%, né, do, do que é o petróleo, dos hidrocarbonetos, que se transforma na nafta petroquímica, que é a principal matéria-prima de quase tudo que a gente utiliza aí, tudo que a gente está vestindo, tudo que a gente tem à nossa volta, tem a presença da nafta petroquímica, e nós não temos ainda, em larga escala, ou até mesmo em pequena escala, nenhum substituto para ela. Então, ainda teremos que estar convivendo durante muito tempo, né, com o hidrocarboneto, apesar de se falar em mudanças radicais, estabelecer prazos, mas esses prazos me demonstram que a gente vai ter nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, ainda durante muito tempo a presença do hidrocarboneto e a utilização, né, a destilação do petróleo para que os países ricos continuem utilizando a nafta petroquímica por muito tempo ainda. Então, mais uma vez agradecendo, né, ao Sérgio, também agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Embates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. Além disso, segue a gente no Facebook, TikTok e o Instagram. E quem puder colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Então é isso. Um forte abraço a todo mundo e fui.